O casamento precisa ter sexo. Uma relação sexual, ela não é só instinto, ela não é só química, não é só fogo. A sexualidade, ela envolve o ser humano na sua dimensão física, na dimensão psíquica e na dimensão espiritual. 15% dos casamentos das pessoas casadas no Brasil estão há mais de um ano sem fazer sexo. Faça exercício, academia. A academia ajuda muito na libido, muito mesmo. Isso é verdade. Lá em casa a gente não é muito de academia, mas quando os dois vão, parece que os dois voltam bem empolgados. Gente, faz muita diferença. Naquele dia, a minha casa não vai estar perfeita, mas a minha cama vai. Esses homens que estão insatisfeitos com a relação, muitos deles estão porque não estão conseguindo levar a mulher ao orgasmo. O Pode Contar só é possível por causa dos meus amados patrocinadores. Unigran, presente na sua vida. Imunitas, há 10 anos imunizando você e sua família. Max Popular, as amarelinhas que todo mundo ama. Lene Hair, mulheres reais, cabelos incríveis. Companhia dos Livros. Livro é a melhor companhia. Se sua empresa gostaria de patrocinar o Pode Contar, entre em contato por mensagem com @Miriam Névola via Instagram. Bora tricotar! Pode tricotar! Novelos apostos, vamos começar a nossa tricotagem. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo também se você é homem e talvez a senhora, sua esposa ou sua namorada já te mandou esse episódio. Sim, hoje nós vamos falar de Gente, mas preocupante, porque o tema de hoje é casamentos sem sexo. Está crescendo exponencialmente o número de recessão sexual. Sabe o que é isso? É isso mesmo, quando vai diminuindo a quantidade de vezes que um casal casado pratica sexo. Pelo menos com a esposa ou com o marido, porque às vezes esse caso não tá praticando só ali entre esse eles. Assunto ficará para um outro Pode Tricotar. Hoje nós vamos nos ater aos que são casados entre si. Mas antes, é claro que eu quero apresentar para vocês aqui, ó, minha convidada, nossa convidada especial de hoje. Vocês já sabem, né? Que o Pode Tricotar tem esse formato aqui de nós três, e aí a gente vai revezando a convidada especial, que dessa vez é a Savana. Olá. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Eu já tinha tentado te trazer outra vez, não deu certo por conta de agenda. Eu acho que era um assunto parecido também. Tinham me indicado você para isso, e aí agora de novo eu perguntei na caixinha, gente, alguém para falar sobre sexo no casamento ou a falta de. Aí também veio umas 3 ou 4 indicações do seu nome de novo. Eu fico muito agradecida, porque é um assunto que eu gosto de falar, gosto de praticar. Isso é importante. E então fico muito agradecida da confiança também de ter essa oportunidade da gente tricotar falando de sexo, que é um assunto muito importante. E preocupante essa situação aí, né, que a gente estava colocando de casais que estão deixando de fazer sexo. Alguma coisa não está legal, né? A gente não pode considerar isso como uma coisa saudável, então... Verdade. E aqui no nosso Pode Tricotar, a gente tem um quadro que é para você desatar o nó. Lembrei o nome, gente. Olha só. Para você desatar o nó, então, de quem é você. Resuma para quem não te conhece, para a gente poder te conhecer melhor também. Quem que é a Savana, tanto profissional quanto pessoalmente. Certo. Savana, casada com o Rafael, mãe de 3 meninos, o Felipe, o Luca e o Bento. Sou psicóloga de formação, trabalho há 18 anos na área clínica em Dourados, atendo adultos, adolescentes, crianças, casais. Eu digo que eu atendo famílias, né? Porque quando uma pessoa vai para o consultório, ela acaba levando uma mudança, muitas vezes, para toda a família. Trabalho também, já trabalhei como doula há bastante tempo, então, digamos que o trabalho que eu desenvolvo, ele está sempre muito conectado com as mulheres também. No Instagram, eu gosto de falar da mulher de fases, então eu tenho trabalhado no Instagram nesse sentido, de ajudar as mulheres nessa compreensão das suas fases
seus momentos de vida, essas fases que mudam dentro de um único dia, são muitas mudanças, dentro do mês a gente tem as mudanças que estão também relacionadas às questões hormonais, mas tem essas mudanças de fases de vida, então período de maternidade com as crianças pequenas, depois isso muda, como fica a vida quando as crianças crescem, enfim, essas diferentes fases. Às vezes a vida profissional tá mais em alta, às vezes a gente tem que dar aquela pausa para se dedicar a outros projetos, então eu gosto de conversar sobre como trazer equilíbrio, né, para essa rotina que muitas mulheres têm se sentido bastante sobrecarregadas. E isso vai acabar afetando lá na vida sexual do casal também, né? Como afeta, muda tudo, né? Eu acho que esse vai ser uma das nossos fios aqui da meada. Elaine é a nossa pesquisadora. Ela faz o resumo, ela pratica, ela pratica não... Pratica também, não foi isso que eu quis. Gente, eu pratico, entendeu? Pratica, não pratiquei para a pesquisa. Pratico porque pratico, né? Faz parte. Faz parte, ficou ótimo. Tá tudo bem. Faz uma resumo aí. O que você andou pesquisando? O que você descobriu pra gente sobre esse tema? Os dados dizem que a gente hoje está vivendo numa época em que 56% das mulheres brasileiras, vamos falar do nosso país, né? 50% das mulheres brasileiras e 51% dos homens brasileiros estão insatisfeitos com a vida sexual. Esse número não é dos casados, é das todas as mulheres em idade de atividade sexual, né? Que é a partir de uma certa idade depois da adolescência, na juventude, e os homens também. Né? Existe uma falácia, uma lenda urbana de que 50% dos casamentos acabam em divórcio. Isto não é uma verdade, é uma leitura errada de dados. O que acontece é o seguinte, no Brasil, casam-se 440 mil pessoas ao ano, em regra, esse número está crescendo. Isso, gente, é quem casa no civil, porque tem aquele grande número de pessoas que vai morar junto, mas daí não entra nos registros dos dados. E o número de divórcios no Brasil por ano, desculpa, eu inverti o número, 750 mil pessoas casam e o número de divórcios por ano é 480 mil. Contudo, não quer dizer que esses 480 são desse grupo que acabou de casar, né? O maior índice de divórcio está quando a mulher atinge os 50 anos. Vamos deixar uma bolinha aqui para a gente falar disso, né? Então, o divórcio, nos Estados Unidos chamam de gray divorce, né? É o divórcio grisalho, é o divórcio na terceira idade, que acontece bastante. E, então, não é a galera que está acabando de se casar que está se divorciando. Não é para você levar para você essa ideia de que 50% dos casamentos acabam em divórcio. O que acontece é, casam no Brasil 780, 790 pessoas por ano, 1.000 pessoas por ano, e divorciam-se 450 mil. Então, o divórcio é uma taxa que atinge metade da taxa de casamentos. E, no meio de tudo isso, a nova geração decidiu fazer o casamento lavanda. Que é isso, nós vamos começar gente? pelo casamento cada lavanda. dia é um nome. Eu preciso ficar me atualizando constantemente. O casamento lavanda é o morango do amor do casamento. Brincadeira. O casamento lavanda é um casamento em que amigos resolvem casar entre si para constituir uma sociedade familiar que não vai ter sexo. Eles já combinam, nós somos amigos, nós nos damos bem, dá certo a gente morar junto, vamos construir junto patrimônio, vamos cuidar das nossas famílias juntos, vamos criar cachorro juntos, mas não vai ter sexo. A gente já combina antes que Mas aí será não que eles tem fazem ui, com ui, outras ui. pessoas? Então, aí tem de todos os tipos. Tem o de relacionamento aberto e tem uma turma hoje em dia que se identifica com apatia sexual. São pessoas que não tem vontade. não têm interesse nenhum no sexo. Então, o relacionamento delas, afetivo com outras pessoas, exclui o ato sexual. Por isso, elas seguem tranquilas, sem... Mas quem vai falar muito sobre isso pra gente vai ser a Savana. Ela vai saber mais dessa parte É, psicológica. Passa os como que é, 90, né? Savana. Passa, todo Tô mundo muito tá na curiosa dúvida. pra saber sobre isso.
como funciona isso. Como vai ser isso? Vou ser cancelada depois de hoje, então... Mas a gente geralmente, viu? A gente fala coisas que a gente pode ser. Você já sabe como funciona, né? Quando você quiser falar assim, ó, gente, isso é pra mim, não serve pra todo mundo. Posso só voltar? Pode. Eu vou ficar quieta, gente, eu juro. Ela vem no podcast pra ficar quieta, né? Esses números que eu falei de 56% das mulheres e 51% dos homens incluem também os de relacionamento homoafetivos e de relacionamento aberto. Mesmo quem tá no relacionamento aberto, mesmo quem tem um relacionamento homoafetivo, né? Com pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero. E as pessoas hétero, junta todo mundo e chega nesse nível. Estatística. Que é Marila, você atende, assim, você é líder, né, de um grupo de casais, né, na igreja e tal. E vocês costumam discutir isso também, assim, ou não chega tão profundamente? Porque existe um tabu também na igreja, né? Sim. A gente que é de igreja, existe tabu ainda em 2025 quando vai falar desses assuntos. E às vezes as pessoas não se sentem à vontade de compartilhar. Às vezes estão vivendo um caos dentro de casa, mas não tem com quem compartilhar. Às vezes também tem vergonha de pedir ajuda, porque, poxa, como que eu vou falar pra alguém que eu não tô transando com meu marido? É delicado, né? E ainda mais que tem 2 tabus, né? O tabu do sexo e o tabu da terapia na igreja. Os 2 juntos, né? A gente tenta quebrar esse tabu. E eu falo que Deus me fez doidinha com um propósito, né? Porque eu sempre fui doidinha e eu sempre falei das coisas abertamente. E aí, com o tempo, foi preparando, então as pessoas se sentem à vontade para falar comigo sobre isso. No nosso grupo, todo ano, a gente trabalha um livro, né? E teve um ano que quando chegou no capítulo sobre sexo, a gente surtou. Inclusive eu falei, gente, a gente vai mesmo falar desse capítulo? Como que vai ser, né? Porque a gente trabalha com um grupo de casais e tem todas as idades. 70 anos, 60, 20, enfim, todas as idades. E aí eu liguei pro outro casal que é líder com a gente, e aí falei assim, e aí, vamos mesmo, tá tudo certo? E a outra mulher que é líder com a gente, ela é muito conservadora, tímida, fica vermelha, ela, não, eu não vou. Se for falar sobre isso, eu não vou, e foi um caos. E aí o marido dela falou assim, vamos sim, e me surpreendeu. Vamos porque a gente não fala sobre isso na igreja, ele é presbítero da nossa igreja, vamos sim, é importante, nós vamos e tal. E ele bateu o pé e falou, nós vamos. E foi muito legal. Né? E na linguagem do crente foi uma bênção. Com certeza. Foi muito legal. Porque a gente foi falando e eu comecei com uma dinâmica. O que seu esposo mais gosta de fazer? Qual é o lazer dele? Qual é o prato preferido? E a gente foi falando e tal. E já me vem a resposta. O prato preferido dele sou eu. Depois eu quero falar, nossa, você colocou eles numa sinuca, né? Tal. E aí, em outro momento lá, esse presbítero pegou e perguntou pra um casal específico, tal, e pra vocês, tal. E aí, eles se abriram super, assim, eles contaram experiências deles. E é o casal mais experiente, eles contaram que eles têm relação até hoje. Foi uma quebra de tabu, assim, foi super legal. Nós, mais jovens, aprendemos, os mais velhos se inspiraram e foi super divertido, foi muito gostoso. Então, mas isso é algo que continuamente nós estamos quebrando. Não é sempre. A gente mesmo se assusta quando um casal, aconteceu outras vezes, já de casais mais velhos, virem se aconselhar com a gente. Olha, a gente precisa conversar, lá em casa a gente tá precisando de ajuda, olha tal coisa. A gente se assusta. Mas porque as gerações antigas, que 50 a mais, eles não se sentem à vontade de conversar, né? É um tabu, se a gente que é estão... mais novo também, às vezes, certos assuntos ficam. Até mais um nó aí que eu preciso desatar, aproveitando o que você falou, eu sou chamada constantemente na igreja para falar sobre sexualidade com casais. Então, eu falo... entra na minha apresentação, né, também, por isso que eu falei mais um nó para desatar aí, porque faz parte também do meu trabalho, vamos dizer assim, falar sobre isso na igreja. E... eu sou católica, então na nossa igreja, graças a Deus, esse assunto já tem sido trazido mais à tona, com grande importância. Eu acho que é o lugar adequado. Do matrimônio, né? É o lugar adequado mesmo para a gente falar disso. Não deve haver essa separação. Que bom que cada vez mais a gente está podendo unir tudo isso, porque a sexualidade, ela envolve o ser humano na sua dimensão física, na dimensão psíquica e na dimensão espiritual. Então, a gente precisa ter essa consciência, né? Que uma relação sexual, ela não é só instinto.
ela não é só química, não é só fogo, né? É isso também, mas existe a espiritualidade envolvida numa união sexual. Então, o lugar onde isso precisa ser falado, sem dúvida, é na religião, é na igreja. E eu falo sobre sexualidade nos encontros de noivos, no encontro de namorados, né? Para casais que já estão casados, porque realmente a educação para a sexualidade é algo que é bastante defasado, foi bastante limitado. Eu precisei buscar por mim mesma e com a orientação de um sacerdote, né? Então, eu comecei o meu aprofundamento dos estudos sobre sexualidade a partir da recomendação de um sacerdote que me indicou principalmente os livros do Karol Wojtyla, que depois foi o Papa João Paulo II, São João Paulo II, e é incrível como ele fala sobre a questão da sexualidade de uma maneira, assim, linda. Inclusive, essa vai ser minha indicação. Não dá spoiler. Mas, assim, esse estudo, né, ele realmente abre, assim, um horizonte para você entender a sexualidade numa dimensão tão grande, tão profunda, que aí, eu digo, eu vou ser cancelada, né, porque eu vou falar que se não está sendo para a união, para o fortalecimento da união do casal. Pera. Vamos destacar aqui isso aí, que você, já nem sei o que você vai falar, mas já me senti que vai. Se liga nisso, mulherada. Vai. Se o sexo ele não está cumprindo essa finalidade de ajudar esse casal a se aproximar e abrindo a possibilidade das famílias continuarem, da vida humana continuar, tem alguma coisa errada. Não está saudável, não está natural. Então, assim, a gente não pode dizer que essas novas configurações, mas para eles está tudo bem. Não está tudo bem, né? Claro, é a maneira como essas pessoas, sem julgamento, a maneira como essas pessoas encontraram de lidar com uma dor, com sofrimento. Né? É sintomático. Então, tem sim alguma coisa desorganizada aí no emocional dessas pessoas do casamento lavanda. Ou seja, o casamento precisa ter sexo. A questão do sexo, ele é um termômetro de como é que está a saúde desse casamento. Claro que existem, voltando a falar, diferentes fases. Então, cada fase, isso vai ser vivido de uma forma diferente. Aliás, já vamos, assim, colocar um pouco mais para trás. A sexualidade, ela é vivida em cada fase da vida de uma forma diferente, né? Então, desde que eu nasço, eu já tenho uma experiência de sexualidade, porque sexualidade não diz respeito somente ao ato sexual. Então, todas as experiências de prazer e desprazer que a gente tem envolvem a nossa sexualidade e participam do amadurecimento da nossa sexualidade, até culminar lá na vida adulta, que é quando você já tem responsabilidade, tem condições de assumir as consequências do que significa se unir sexualmente com alguém, aí essa sexualidade vai ser vivida, né, com toda a plenitude que ela pode nos proporcionar. Né? Mas, Savana, enfim. A gente tem um quadro aqui que se chama Tecendo Comentários, que é quando a gente palpita na vida do outro. Deixa eu abrir aqui. Não, a gente não palpita, a gente não julga, a gente só comenta. Observa e avalia. Se fosse com a gente, o que a gente faria? pensaria sobre aquilo? E aí, hoje eu tenho dois depoimentos. E aí, a gente pode comentar sobre essa... Eu pedi no meu Instagram, né? Sim. Pra me mandarem relatos e tal. E eu recebi alguns e selecionei 2 que eu acho que podem ajudar a gente. É claro, a gente sempre sem falar nome, né, e tal. Então, assim, ó. Eu amo meu marido, estamos juntos há 15 anos e construímos uma família linda. Temos 2 filhos e uma rotina super corrida. Mas o que mais me preocupa é que nossa vida sexual praticamente sumiu. Antes tínhamos uma conexão muito forte, mas hoje parece que o sexo virou algo raro, quase um evento. Sinto falta de sentir desejo, de me sentir desejada também, e às vezes me pego pensando se isso é normal, se é só uma fase ou se estamos nos afastando de verdade. Não quero viver um casamento de aparência, mas também não sei como trazer esse assunto sem que ele se sinta cobrado. Tenho medo de perder essa parte tão importante da nossa relação. Eu posso só antes falar uma coisa? Em relação a... Não sei se isso é normal. Os dados também dizem 15%
dos casamentos das pessoas casadas no Brasil estão há mais de 1 ano sem fazer sexo. Tá? Então, assim... Então pode não ser normal, não, mas você não é comum. um ET. Começa assim. Isto, dentro do seu relacionamento, não é uma aberração total. Agora, estar saudável é outra coisa, né? Agora... Eu toquei a campanha para dizer assim, sinal de alerta, e que bom que ela está preocupada com isso, né? Porque é sério, é preocupante, merece preocupação, né? Mas como você bem falou, Elaine, ela não é uma aberração por causa disso, acontece, mas isso não pode ser negligenciado, né? O sexo, ele é um fator muito importante no casamento. As diferentes fases vão fazer com que isso seja vivido de diferentes formas, assim, a intensidade, né, a frequência, o como vai ser, isso muda, claro. Mas o que não pode haver é o afastamento do casal. Esse interesse um pelo outro, ele deve permanecer durante o casamento, né? Então, às vezes, uma dificuldade de falar, uma dificuldade de conversar sobre o assunto vai fazendo com que o casal se afaste cada vez mais. Então, o problema também vai ficando cada vez mais difícil de ser resolvido. Se eu não conseguir falar sobre sexo com a pessoa com quem eu faço sexo, eu vou falar com quem? Né? São as pessoas mais interessadas em falar sobre esse assunto. Por mais difícil que seja, tem que achar um jeitinho de começar. Né? Então, às vezes, um filme vai ser um pretexto. Esse podcast. Vamos assistir comigo? Tem um episódio interessante que eu queria. E aí vocês vão começar o assunto, né? Às vezes é um filme. Eu ouvi que ela falou que ela tá preocupada de como abordar com ele, para não parecer que é uma cobrança. Às vezes, a gente pode até chegar falando invertido, para não ficar mesmo como cobrança. Olha, eu estou sentindo que eu estou sendo falha no nosso relacionamento sexual porque eu acho que eu não estou sabendo te convidar. Trazendo a responsabilidade para si, não culpando o outro. Boa. Como que seria legal entre a gente para eu te convidar? Um dia que tá só os dois e assim, gente, eu tenho um ditado na minha casa. Não se troca telhado em dia de tormenta, né? Então, pega uma hora que tá tudo tranquilo, que vocês estão sentados, né? Conversando sobre alguma outra coisa. Fala, tem uma coisa que eu quero faz tempo te perguntar. Como que eu poderia fazer uma abordagem que você gostasse mais para te convidar para o sexo? O que seria legal? Elaine, né? E tem mais uma coisa que às vezes a pessoa não precisa necessariamente falar sobre o sexo. Mas o que não tá legal no dia a dia, na convivência, porque o sexo vai ser só, vamos dizer assim, a cereja do bolo, né? Ou o morango do amor do bolo, vai ser aquilo que vai coroar. Como eu disse, é um termômetro. Se não tá acontecendo, opa, né, não tá legal. Não quer dizer que se está acontecendo também esteja tudo bem. Isso o que a gente precisa checar é como está a nossa intimidade, nosso interesse um pelo outro. Porque às vezes vai até haver um período ali de afastamento, ou seja... Não vai estar acontecendo a relação sexual com muita frequência, mas os dois continuam sendo parceiros no dia a dia para aquelas situações ali, por exemplo, filhos pequenos, a gente está com situações financeiras para resolver, então a gente está junto, embora a gente não esteja fazendo sexo. Agora, então, às vezes, não é abordar a questão do sexo em si, da frequência ou da qualidade do nosso sexo, mas... Como está o relacionamento do casal, a nossa parceria no dia a dia, né? Porque o sexo, ele começa a gente vai dizer durante o dia, como se o sexo fosse acontecer só à noite, né? Mas, assim, é uma coisa que o sexo, ele não começa ali só no ato mesmo, né? Na hora que fecha a porta do quarto. Tudo que está acontecendo ao longo do dia. Ainda mais pra mulher, né? A maneira como esse homem está conversando com ela. Tem o pastor Cláudio Duarte, que é um pastor que todo mundo conhece, acho que por causa da internet, ele fala bastante sobre isso. E ficou bem famosa dele uma frase que é: a mulher é for na lenha, né? Isso. Não é, então ela demora, mas isso que às vezes eu acho também que os homens precisam entender. Vamos fazer um alerta pros homens? Homens, a gente, assim, a gente não é na hora, sabe? Muitas vezes. A gente tem que pegar no tranco, mas... Na maioria das vezes, a gente precisa de um trato emocional, de todo um contexto ali pra gente ficar com vontade. Se os homens soubessem que quanto mais eles nos tratam bem, mais nos auxiliam, mais vocês terão sexo. Então, tenta ser esperto. É um ganha-ganha. Faz
faz a sua parte, não é chegar também lá, tipo, às vezes a mulher passou o dia todo trabalhando, ele também, aí o cara chega lá, sei lá, dá um tapa no bunda e fala assim, bora, véia, Não é balança caixão, né? Lembra que chegou a brincadeira? E eu acho que ela falou alguma coisa de sobrecarga com os filhos, né? É que tem 2 filhos, isso, né? Então, você vê que tem outras situações que podem estar afetando. Pode ter questão hormonal também, precisa olhar para essa questão física. É bom dar uma olhada, né? Porque, às vezes, principalmente pós-nascimento dos nossos filhos, é assim, o corpo, ele foi programado para fazer um realinhamento dos nossos hormônios após a gestação. Contudo, a gente vive em 2025, a gente se alimenta de uma maneira diferente do que o nosso corpo foi programado para ser, a gente coloca cargas de estresse acima do que o nosso corpo foi preparado para ter, luz artificial. Então, pode ser que na hora de voltar, não voltou tudo para o lugar. E às vezes um hormônio, uma questão até íntima, né? Um vaginismo, alguma coisa ali pode estar colocando um balde de gelo no relacionamento dos dois. Né? Eu vejo que até as conexões, né? Porque às vezes a gente espera ter a conexão só lá na cama. E não é só no dia a dia, na tarefa. É no lazer. O que eu percebo é que a vida adulta não deixa a gente ter lazer direito. Então, é uma luta que eu tenho lá com o Arthur, né? O lazer do Arthur é jogar videogame. Eu falo assim, amor, a gente precisa fazer alguma coisa. Vamos num parque, vamos fazer alguma coisa. A gente tem associação no clube. Nunca vai no clube. A gente nunca vai. Tem piscina, tem tênis, tem não sei o que lá pra fazer. A gente não vai. Então, a gente precisa ir. O que esse casal pode fazer? Eles vão no cinema juntos? Eles têm uma tarde juntos pra ir num parque? Eles, sei lá, e às vezes nem precisa sair. Deitam na rede. Um hobby que compartilha. Eu não sou tererezeira, mas eu tenho a impressão de que as pessoas não ficam tanto, não sei se vocês têm a mesma impressão que eu, na calçada tomando tereré quanto antigamente. Com certeza. Não fica tanto mesmo, ou eu que tô doida? Eu acho que esse o passatempo não aqui é? tirou um pouco disso. Porque na minha adolescência, gente, era tanta gente na calçada tomando tereré, casais que ficavam, né? Então, assim, fica na calçada tomando tereré com ele, depois, às vezes, ali... vai ter uma conexão, e aí vão pro quarto, vão fazer alguma coisa, ou nem precisa chegar no quarto. É, porque às vezes a pessoa tá ali, não é que a gente não tem tempo. Mas não é bem assim. É porque o tempo que tem, tá usando de forma errada, né? Que aí vai ele pro celular dele, ela vai pro celular dela, ou ela vai fazer outra coisa, e fica cada um no canto. E aí, quando poderia estar ali desenvolvendo um diálogo, uma coisa que vai aproximar os dois, isso não acontece. Tem um exemplo meu pessoal, que depois que eu tive a Mona Lisa, a primeira, então lá em 2018, eu senti assim, tipo, eu não tinha vontade. Eu não tinha vontade de nada. E aí eu fui fazer exames, que eu falei assim, gente, será? Pra mim tava sendo assim, sabe? Uma obrigação. Ai, tem que ir. Aí, acho que ele vai chegar em mim. E eu fui falei, cara, o que tá acontecendo, né? Então, depois eu descobri, assim, que nos primeiros meses, mulher, não se culpe também tanto, porque realmente é difícil, você tá amamentando, você tá ali no seu puerpério, então é interessante que o homem também tenha essa compreensão. Só que passado um tempo, eu falei, opa, tá prolongando isso. Então, eu fui fazer os exames e, fisiologicamente, ele tava tudo em dia. E aí, a minha médica, né, assim, as pessoas que eu procurei, falaram, é emocional. Você vai precisar trabalhar o seu psicológico. Foi aí que eu comecei a ler sobre, fiz um curso. Não sei se ainda existe, mas na época existia a Vagina Sem Neuro. Ela existe ainda, mas não sei se ela dá curso ainda, né? É um perfil no coisa que ela dava um curso. Aí eu fiz esse curso online, foi ótimo. E foi aí que surgiu a Quinta Apimentada. Aí que eu comecei, porque eu tava tão interessada no assunto. E aí, às vezes, eu colocava uma coisinha, porque eu também ficava com vergonha de colocar. Mas as pessoas se identificaram tanto. E eu fui vendo, caraca, isso é um assunto que precisa ser falado. E foi aí que surgiu a Quinta Apimentada e tal. Mas foi dessa minha necessidade de que eu preciso me movimentar. Então, eu comecei a me movimentar, a estudar, a lembrar que... Isso eu acho muito importante. Quando a gente namora, a gente se prepara para encontrar a pessoa. Então, a gente tem todo um colocar a roupa, se preparar, se perfumar. Depois que a gente casa, a gente já tá ali com a pessoa. E a gente esquece que até esse preparo de se arrumar, de se perfumar,
já é uma maneira da gente mexer no nosso emocional, no nosso psicológico, pra gente se sentir estimulada. E aí a gente casa, a gente não faz o mínimo, que é isso, né? Enquanto mais outras coisas. Eu fiz curso de dança sensual online, fiz não sei o quê. Então, assim, por que eu tô dando esse meu testemunho? Que eu precisei me movimentar. Não adiantou eu esperar um milagre acontecer e falar assim, vai vir. E, porque senão, enquanto isso, meu casamento tá passando. Exatamente. O meu marido existe pílula continuava me mágica, querendo. Não vai cair do céu. É. Né? Então tem que haver, se as coisas não estão legais. E é muito interessante porque, olha só, quem tem pet, se o pet para de brincar, você olhou um dia, o pet não brincou. No dia seguinte ele não brincou, você corre e leva ele pro veterinário. Quem tem criança, a criança não brincou um dia, ela não brincou no segundo dia, Não tá fazendo arte como costumava fazer? você corre e leva pro pediatra. Você chega lá e fala, eu não sei o que que tem. Não tem febre, mas tá muito quietinho. Não é? O sexo é a brincadeira do adulto. É a brincadeira do casal. Então, assim, o sexo desapareceu, óbvio, né? Vem de uma semana em que foi um tornado na segunda, um vulcão na quarta, acontece. Aí é compreensível, né? É claro que é compreensível. Não é assim, nossa, não transamos faz 3 dias, tenho que correr para um sexólogo. Não é isso. Mas viu que tá ficando mais difícil, que tá ficando mais... Não tá conseguindo, vocês não estão conseguindo conversar entre vocês. É isso, vai dar uma olhada primeiro no biológico, pode ser, né? Às vezes, gente, uma tireoide... Às vezes, é tanta coisa. O próprio sobrepeso, né? Pode O ser um fato de estar sobrepeso. sobrepeso, diabetes, isso interfere Uma coisa mesmo. que interfere as pessoas... Depressão, Depressão. ansiedade. E tem uma coisa na parte que não é peso, tá? Independe, você pode ser magricelinha sim, mas que interfere, mas interfere pra tudo. Excesso de açúcar tira a sua vontade de se movimentar. E também apaga a libido. Isso. Então, assim, aquele dia, fui no casamento da amiga. Enchi a bolsinha de doce. Hoje de manhã comi bem casado, comi doce que eu trouxe da festa, trouxe bolo do casamento. Na hora do almoço, comi alguma coisa, já comi um pudim. Vai ser uns 2, 3 dias que você não vai ter pique mesmo. Então, dá uma olhada para esse dia a dia, né? São coisas... E foca na jabuticaba. Foca na jabuticaba. Piada interna. E daí, viu que não tem nada, aí nós também precisamos do nosso médico, como dizem as crianças com quem eu convivo, o médico dos sentimentos, né? Ir a uma terapia, dar uma perguntada, dar uma conversada. Às vezes você está trazendo uma maneira de olhar para o sexo que tá tumultuando. Lembra que nós falamos num outro podcast que eu contei uma história de um conhecido que depois que ela teve filhos, ele não conseguia mais, ele teve que tratar para entender que ela ainda era mulher, porque agora ela era mãe dos filhos, né? Então tem tudo isso para ser visto, é muita coisa. Essa questão da feminilidade, né? Já que estamos entre mulheres, por mais que vão ter homens assistindo, mas esse é um ponto muito importante. Se a gente não tá ok com a nossa feminilidade, né? Às vezes a gente tá revoltada com o fato de ser mulher, tá difícil, eu tô cansada, tudo eu, e se sente incompreendida. Agora, a hora que a gente se reorganiza com essa feminilidade, que aí eu acho que entra essa questão que você colocou, de que você se movimentou e você foi atrás de fazer o que precisava. Então, do ponto de vista físico, né? A gente vê o que está precisando organizar aqui, ponto de vista psicológico, então fazer esse movimento de uma dança, porque isso sim ativa a sensualidade, ativa algo que é muito peculiar em nós. Então, às vezes a gente precisa, disso, se reorganizar com o nosso ser mulher, para que a gente possa, então, ativar o modo generosidade. Porque generosidade, ela é uma particularidade da feminilidade também, né? Então... Quando eu digo particularidade, não que os homens não sejam generosos, mas a gente tem muito mais facilidade de ser generosa. E biologicamente, para nós também é mais fácil ser generosa, porque nós somos receptivas, nós somos abertas, nós recebemos. E no ato sexual somos nós que recebemos o homem, né? E é para ser assim, porque isso reforça a masculinidade dele e reforça a minha feminilidade. Então, se eu consigo me organizar com isso, eu também consigo ser mais generosa, porque talvez eu não esteja tão afim, não esteja com tanta vontade. Mas como o sexo também é sobre me doar,
é muito mais sobre o prazer que eu vou proporcionar do que o prazer que eu vou obter, então eu consigo me entregar generosamente para ele. E isso vai me fazer bem, porque isso vai me completar, porque eu estou fazendo algo que é bom que eu faça, né? Então, não tem essa de que, se eu tiver na relação só para proporcionar o prazer, eu vou ficar em falta, eu vou sair mal na relação. Eu estou sendo humilhada, né? Tem que ser recolocada. É uma coisa que vieram falando muito disso, né? Que sempre, toda vez tem que ser um ganha-ganha, mas vai ter vezes que não vai dar certo. E isso não é para ser uma humilhação para nenhum dos lados. E talvez essa seja a dificuldade de alguns casais que hoje estão escolhendo não ter relação sexual. Porque muitas vezes ter relação sexual é você ceder. Porque você não tá tão afim, mas você vai fazer, porque faz parte ceder. Mas você não tá afim. Então você não tá afim de ceder. Mas por amor eu tomo a decisão. Claro. Né? Então, por isso que o amor, ele é decisão, ele não é só o sentimento. Porque eu posso não estar sentindo vontade, mas por amor eu decido. E quantas vezes, né, a gente não tá com vontade, mas aí começa, ai meu Deus, lá vem ele. Aí começa, né? Começa a encostar, começa não sei o quê, começa a abraçar. Aí você vai empolgar. E é porque bom. Sabe o que eu vi? Uma das coisas que eu aprendi no curso, e é muito verdade, quanto mais você faz, mais você quer. É exercício, porque se você tá ali naquele marasmo de, quase nunca, realmente, para você querer a vontade. Agora, se você faz ali com uma frequência, né, não tem um padrão de quanto tem que ser, mas assim, quanto mais você quer, mais você faz, você quer. É fato. Uma vez a gente fez um desafio, né, porque aí depois disso eu comecei a propor coisas diferentes, né. E aí eu fiz um desafio. Essa semana o desafio é todo dia. A gente tem que, porque era algo tão comum, né? Então, assim, não importa. Mas não tem horário para isso. Não, a gente vai ter que dar um jeito. Foi tão legal, sabe? Assim, porque é uma coisa, assim, que você descobre que dá, que é possível e de maneiras diferentes. Não precisa ser um negócio completinho. Não precisa ser sempre à noite. Não precisa ser sempre naquele lugar. Não precisa... Existem outras formas da gente se divertir e brincar. Uma dica bem prática, assim, sobre a questão do tecendo comentários da moça que falou que ela sente que ela perdeu a libido. Faça exercício, academia. A academia ajuda muito na libido, muito mesmo. Isso é verdade. Lá em casa a gente não é muito de academia, mas quando os dois vão, parece que os dois voltam bem empolgados. Gente, faz muita diferença. Isso... Assim, eu já conhecia na teoria, vi muito na prática. Quando tava na academia firme e forte, a libido muda 100%. 100%. É uma coisa porque solta bizarra. Os hormônios, né? Solta, regula tudo, né? Nossa biologia aí. É incrível. Então, assim, às vezes é alguém que tá precisando. E aí, vamos lá né? pro outro depoimento que eu tenho aqui, que também é algo que a gente vai por esse caminho. Meu marido ainda sente muito desejo, ele me procura sempre. Que bom, porque olha, aqui é outra pauta. Graças a Deus. O que eu recebo de depoimento, exatamente. Eu tenho muitos depoimentos que são homens, não os homens falando, as mulheres me falando, que não procura, que não quer, eu acho que ele não quer. Tá tendo muito, cada vez mais, mas isso aí também pode ter relacionado, além de problemas de saúde, excesso de pornografia e tal, que aí faz, não é? Vamos fazer um outro mas tá, e é outro tema. Só sobre isso. Vamos meu marido ainda sente muito desejo, ele me procura sempre, mas eu simplesmente não tenho vontade. Não é que eu não ame, eu amo. Mas chego ao fim do dia exausta. Trabalho, cuido da casa, dos filhos. E quando finalmente paro, minha cabeça continua a mil, pensando em tudo que ainda falta fazer. Na hora de deitar, eu só quero dormir. Me sinto culpada por não corresponder. Parece que estou falhando como esposa. Mas é mais forte que eu. Queria conseguir desligar, relaxar e me conectar de novo com ele. Mas nem sei por onde começar. Eu tenho uma por onde você vai começar. Vai começar olhando lá no seu relatório de redes sociais quanto tempo você está nas redes. É a primeira coisa. Aí, se você está pouquíssimo tempo nas redes, 20 minutos nas redes no dia, né? Oxalá, como seja esse, né? Eu duvido, porque normalmente não é só isso que a gente fica. Ok. Agora, se você está ficando mais tempo,
faz um desafio, senta e conversa, gamifica a brincadeira, entendeu? Faz um desafio igual a Miriam fez. Seguinte, antes de eu poder ir pro celular, rolar a tela, vai ter o iui. Pra ver se as coisas não ficam melhores. Porque quando a gente começa na descarga constante de dopamina que vem do aparelho, né? O corpo realmente não vai querer se movimentar para algo em que tem que ter esforço para conseguir a dopamina e a serotonina. Mas tem uma recompensa muito grande da qual ela está abrindo mão. Porque ela poderia estar, inclusive, se sentindo mais forte, né? Se sentindo com mais energia e entusiasmo para executar todas essas tarefas do dia a dia, se ela estivesse fazendo sexo, porque o sexo não é só despender energia, pelo contrário, ele também é fonte. Tem essa coisa de eu vou me dedicar, eu vou fazer e tal, eu vou precisar de repente fazer um esforço, mas ali também tem uma fonte de prazer para o meu dia a dia. Então, tanto quanto ela se dedica para dar conta de todas essas tarefas que ela está fazendo, ela precisaria estar se dedicando também para essa outra tarefa que é importantíssima para o casamento dela e para ela, né? Então, vale a pena tirar algumas coisas aí dessa lista de afazeres do dia, porque se eu estou sobrecarregada, se eu estou chegando lá muito cansada, então eu preciso diminuir a carga. Provavelmente tem coisas aí do dia a dia dela que ela pode deixar de lado. E às vezes não é todo dia, né? Eu falo muito sobre isso, que é dividir o dia. Isso. Tipo, vai ter um dia que ela não precisa fazer a faxina perfeita na casa dela. Vai ter o dia que é o dia que ela já, sei lá, que ela sabe que ela não vai aguentar, tipo, fazer uma faxinona aí. Naquele dia, a minha casa não vai estar perfeita, mas a minha cama vai. Entendeu? É você largar um pouco a louça e se preocupar ali com o seu travesseiro, com o seu colchão. Deixa ele legal, se perfuma. E nesse dia, essa vai ser sua prioridade. Para você se preparar para que quando vier a oportunidade, ó... E ela tá sabendo pedir ajuda também, às vezes até para ele, né, de todas essas coisas que ela tem para fazer, porque às vezes seria um momento de incluí-lo e até aumentar essa intimidade deles. Eu ia né? falar isso, eu ia falar porque nós somos católicas, né? Então vocês falaram como acontece na igreja de vocês, nas igrejas de vocês, e pro catolicismo o sexo, né, a relação sexual, ela é pareada entre homem e mulher e ela é um dos dons do sacramento do casamento. Então, quando não é para acontecer, é instrução da igreja que não faremos, mas nós vamos sentar e conversar sobre por que não faremos, até para encontrar solução. Então, às vezes, né, se você chega pro maridão e fala assim, negócio seguinte, eu não tenho energia para limpar toda a cozinha e então, vem comigo pra cozinha, né? Você lava a louça, eu limpo o fogão. E daí tem que ter aquele desprendimento também. A louça ele vai lavar do jeito que ele conseguir, finge demência, né? E aí nisso, e depois a gente vai se divertir. Porque se não tiver conversa, os nossos amados humanos do sexo masculino não enxergam pendências que não foram dadas para eles como uma tarefa direta e prática. A gente já falou sobre isso em algum outro dia aqui. Então, se a gente não dá uma tarefa prática para eles, falar, olha, arruma aqui. Ah, mas eu não quero ter que pedir. Aí, nós vamos ter que fazer outra conversa, porque não vai dar. Então, olha, você lava a louça, eu limpo o fogão e depois a gente se diverte juntos. Né? Agora, o que não vale é você lava a louça, eu limpo o fogão e depois nós vamos os dois pro Instagram. Porque daí não parei o jogo, né? Exatamente. Combinados. Combinado não sai caro, né? E ter essas é mais ou menos o que eu falei sobre o lazer, né? Só que não fica só no lazer, fica em dividir também as tarefas. Se você não divide a tarefa, como que é? Quem não... não vou lembrar agora. Tem algum ditado, assim, de quem não trabalha também não come. Aquele que... Acho que tem um versículo, acho. Aquele que não trabalha, não come. Não deve comer. Então, a gente e assim, eu acho importante a gente ressaltar também que, às vezes, que também pode ser um assunto pra cá, que às vezes o homem, eu percebo que as mulheres têm muita dificuldade quando a gente coloca esse exemplo, ele também lava a louça. Porque alguns homens não aceitam lavar a louça.
porque eles já trabalharam fora e tal. Se for esse o caso, né, cada um tem seus combinados, mas que o seu combinado foi ele trabalha fora e eu trabalho dentro, então, porque aí tem umas que fazem isso aqui a gente não pode perder. O jogo da troca, o jogo da troca, tipo, tá bom, você não me ajuda em nada aqui em casa, então eu também não faço com você. Usa o sexo como moeda de troca. E não é assim, né? Eu gosto de falar nos cursos sobre... Eu faço uma analogia com o violino, né? O violino é um instrumento musical, né? Tem uma música linda, nobre, maravilhosa. Ele é feito de madeira, né? E a gente faz churrasco lá em casa, e quando a gente faz churrasco, a gente usa madeira para fazer o churrasco. Então, teoricamente, eu poderia pegar um violino e jogar na churrasqueira e fazer um churrasco com o violino. O que vocês acham? Pobre violino. Tadinho do violino. Desperdício. Não faz isso, né? Então, eu lanço essa pergunta para as pessoas, né? Eu falo, posso fazer isso? Eles falam, não, mas poder eu posso, né? Mas por que vocês acham que eu não deveria fazer? Então, aí vão saindo as respostas, porque é um desperdício, porque o violino não serve para isso, o violino é para uma outra coisa, o violino é para música. E você pode acender a churrasqueira com outra coisa. De menos valor. De menos valor. Então, vai fazer negociação com alguma coisa de menos valor. E aí eu também falo para eles, ok, então eu vou pegar o violino e vou fazer uma batucada. Ele é um instrumento musical, eu vou virar ele e vou fazer um sambinha ali, uma batucada. Posso? Poder pode, mas também não é para isso que ele foi feito. Então, essa questão da finalidade, né? Eu vou sentir que eu estou usando bem o violino se eu usar ele para a finalidade para a qual ele foi feito, para a qual ele foi criado. O sexo entra nisso também. Se eu utilizar o sexo para a finalidade para a qual ele existe, eu vou estar obtendo o melhor do sexo, né? Agora, se eu usar o sexo para acender o fogo da churrasqueira, ou mesmo que seja para fazer uma música, mas uma musiquinha assim mal feita, uma musiquinha de qualquer jeito, entende? Né? Então aí cada um aplica isso na sua vida, mas eu gosto de usar essa analogia. E eu acho que tem a ver com uma coisa que tem da referência que eu queria lembrar, e não lembrei de onde eu li, que é o conceito que nós mulheres aprendemos sobre o sexo. De que o sexo é algo que os homens têm que lutar muito para conquistar da gente. Então, a gente aprendeu que, os homens, eles vão tentar, mas você tem que frear, hein? Você não pode deixar, né? Então, ele vai tentar, né? A gente, quando é jovem, né? Você não pode. Principalmente as religiosas vão falar isso. Preserva a perseguida, tanto que tinha até esse termo, né? A perseguida, não sei o quê. Não sei se vocês já ouviram o termo. Perseguida, sim. A perseguida, Então, foi aprendido que eles iam tentar e a gente não podia. Então, é normal que eles tenham o desejo e a gente não. Então, é como se, para eles têm que avançar muito, é algo que custa muito para eles e pra gente não. Então, se eles querem muito, então eles têm que trabalhar muito mesmo. Você trabalhou muito lá fora e você tem que chegar aqui em casa, lava a louça também, faz as coisas aqui também. Não importa seu filho, você tem que fazer mais aqui dentro. E aí, isso fica um pouco desequilibrado na nossa mente, talvez. Sei, tô fazendo aqui, tô pensando sobre. Me veio isso em mente. De a gente não entender que o sexo é um prazer para todos. E que ele trabalhou lá fora, a gente trabalhou dentro, que os dois trabalhos têm valor, que é uma outra disfunção que nós fazemos. A gente já falou disso aqui também, em outro episódio, que a gente, como mulher, também desvaloriza o nosso trabalho em casa, achando que ele é menos, mas ele tem tanto valor quanto o trabalho de fora. E aí a gente chega e a gente acha que o nosso trabalho não valeu de nada, e aí fica tudo disfuncional, e uma briga, e nada acontece. Peraí. Você falou uma frase. O sexo é um prazer para os dois. Sim. A questão é, certa vez, já faz um tempo, eu fiz uma pesquisa no meu Instagram sobre você já teve orgasmo? A maioria do meu perfil é mulher casada e mulher mais velha. Ou seja, se acredita que teve orgasmo.
Eu sei que a maioria também não foi sincera, porque se fosse esse número seria bem maior. Mas eu lembro que na época foi algo bem considerável de mulheres que nunca tiveram orgasmo. Mulheres que não sentem prazer na relação sexual. Mulheres que não sabem o que é o prazer. Por quê? Não sei por quê. Por É isso que eu quero. é muita na verdade, eu coisa. quero Nós vamos saber ter que por fazer quê. uma só sobre isso. Mas eu quero que a gente fale, Nós porque eu vamos acho ter, que isso porque aqui é tem importante. muita coisa que envolve. Por que você acha que as mulheres não conseguem ter prazer na relação? Porque assim, vocês conseguem entender que isso tem... A gente não pode deixar de falar nisso? Pois, se não estamos tendo sexo no casamento, talvez é porque as mulheres não estão enxergando como algo legal, algo prazeroso. E por que as mulheres não sentem prazer? Não só as mulheres, pela pesquisa da Elaine. Assim, Não, mas os homens, a insatisfação dos homens. Antes de começar, gente, deixa eu fazer um retrocesso aqui. A Miriam achou que eu ia trazer livros sobre técnica sexual, sobre como apimentar. Não, ela trouxe uma pilha, mostra aí. Ela Não, trouxe tem uma uma pilha de livro. Eu falei, depois mas eu não tem falo. nenhum do Kama Sutra aí? Não tem. Tem o Esposa Amante que é legal. Mas peraí. Por quê? Porque, como ela falou, eu sou a que vai pesquisar. E nisso que eu fui pesquisar, o que eu descobri? Que, lembra os números? 56% das mulheres estão insatisfeitas sexualmente. 51% dos homens estão insatisfeitos sexualmente. Acontece que as insatisfações são diferentes. Os homens estão insatisfeitos porque falta quantidade também. Então, a encrenca do sexo não está na qualidade ainda. A gente está descascando a primeira casca da cebola. A insatisfação, a gente ainda não chegou para falar da qualidade, a gente ainda está na quantidade, camadas diferentes. Nós estamos falando de casais que estão virando irmãos, amigos de república, qualquer coisa menos marido e mulher. Abrindo mão, né, de uma coisa Abrindo tão mão maravilhosa, de uma santificação né? De uma desse santificação relacionamento que vem através do sexo, né? Então, isso que você falou é extremamente importante. Porque se a mulher, ela não tá se satisfazendo sexualmente, se ela não tá encontrando prazer, para ela vai virar uma obrigação desagradável, como lavar uma louça, como passar roupa, como levar o cachorro para passear ou alguma coisa assim. Porque se ela tiver um orgasmo, ela vai querer, né? Assim, ela vai querer muito mais. Porque é muito bom, vamos falar a verdade. É muito bom. Muda o humor, você fica mais disposta, fica mais alegre, bonita, relaxa o corpo, né? Relaxa o corpo. Então, essa é uma questão importante. Por que a mulher não está tendo orgasmo? Tem uma questão biológica que dificulta, vamos ser sinceros, né? Se a gente olhar a questão da própria anatomia, é mais difícil a mulher ter orgasmo do que o homem. Outra coisa, falta de entendimento, falta de conhecimento. Eu acho que ler o Kama Sutra, por exemplo, não é porque eu vou trazer sacanagem para o meu relacionamento. É porque eu vou ler alguma coisa que vai me mostrar como que é a anatomia da minha vagina, onde que é o ponto de prazer, como que tem que ser esse toque. E assim, se eu, mulher, não souber direito como isso funciona, como é que o homem vai saber? Porque alguém vai ter que dizer mais forte, mais fraco, mais para cima, mais para baixo, calma. Isso aí vai ter que ser sinalizado. Não é fácil para as mulheres falarem isso. E eu ouso dizer que esses homens que estão insatisfeitos com a relação, muitos deles estão porque não estão conseguindo levar a mulher ao orgasmo. Então, o homem que é homem de verdade, que é um homem com H maiúsculo, né? Que está ali para fazer a função de proteger essa mulher, que está de com causar generosidade na relação. Isso, que quer realmente ser um homem para essa mulher, ele vai ter essa preocupação. Então, muitas vezes, se a mulher não alcança o orgasmo na relação, vamos entender. Às vezes é porque naquele dia estava mais difícil mesmo. Tem dias do mês que isso acontece com muito mais facilidade. Porque pra gente tem muito a ver com a cabeça, tem. né? Com a cabeça, gente, esse mas negócio que ela tem fala. biológico também. Quando você está no período fértil, para mulher que não toma anticoncepcional, não usa DIU, que o ciclo é natural mesmo, ela vai conseguir perceber direitinho. Qual é a semana que tá? Se ele vier, beleza, ok. Qual é a semana que ela vai pra cima? Qual é a semana quem que... usa anticoncepcional
tem uma perda de libido muito Sim. grande. Baixa na é uma qualidade bomba. imensa. Mas até isso, eu já ouvi de muitas das meninas da minha idade que elas não conseguem nem reconhecer os períodos delas. O período fértil. É que a gente tá tão acostumado as a se diferenças- encher de remédio, né? É, bagunça Nem os é, hormônios. porque muitas das meninas do meu ciclo não usam remédio. Mas não se conhecer mesmo. Não se conhece, não, de autopercepção. E eu nem tô falando de se conhecer em termos de prazeres. Eu tô falando de se Anotar, conhecer, né? perceber o corpo. Porque o Estou- nosso muco muda, Isso. o nosso temperatura corporal muda. Não se percebem. percebe. Muitas meninas já me falaram, mas você percebe? Sim, o muco fica diferente, a temperatura fica diferente. O desejo fica diferente. O O cheiro cheiro fica diferente. que a gente gosta. Eu fico enlouquecida por chocolate em algumas fases que eu não fico em outras. Então, Não eu percebem. acho legal a gente aproveitar e falar disso. Quanto o casal tem a ganhar quando não é feito nenhum uso de contraceptivo artificial, mas esse casal decide, por exemplo, quando quer ter um controle, né, quando quer evitar filhos, ter o diálogo, a conversa, como você falou antes, do motivo pelo qual nós vamos evitar ter filhos agora. E esse homem, ele também passa a se interessar, porque então a responsabilidade não fica só para a mulher, ele passa a se interessar sobre o corpo dela, sobre o ciclo dela, como isso funciona. Isso favorece muito o diálogo, o desenvolvimento da intimidade, porque aí, pelo cheiro, ele detecta, ele chega perto e diz, tá fértil hoje, né? Vamos ser criativos, então, hoje, né? Se não quiser correr o risco de engravidar, vamos ser criativos hoje, né? Fazer alguma outra coisa. Mas, e quando há aquele momento em que realmente identifica que tá liberado, vamos dizer assim, desfrutam com muita alegria desse momento, né? Então, a gente pode falar que a dificuldade do orgasmo da mulher tem essa questão anatômica, tem essas questões hormonais que vão interferir bastante. E quando eu falo da dificuldade de mente e do emocional, eu diálogo. acho que tem muito a ver, porque a gente é muito ligado a tudo que aconteceu ao dia. E aí chega na hora, se você não se preparou, sabe, esse negócio assim de você tá com a cabeça, que nem ela falou, né, eu não consigo me desligar. É muito real. Eu que Focar sou uma nisso, pessoa, né? eu sou uma pessoa acelerada. Eu às vezes também foca, porque a cabeça vai longe, a gente realmente se preocupa. Já aconteceu assim, tipo, tá num lugar super legal, aí quando você olha, fala assim, nossa, tá aquela mancha ali, será que tá com vazamento? Volta. Porque a gente desvia a atenção. A mulher tem esse negócio de estar ligada em tudo ao mesmo tempo. O homem não. O fato deles, eles estão ali. Caçadores. Eles estão Eles ali, vai. Então, para eles também se torna mais fácil nesse sentido. A gente, ai, coitadinha de Eu quero nós. somar só uma coisinha, mas você pode falar primeiro. Não, é isso de se observar, quando a gente se percebe, para ajudar na questão da libido, de ter prazer, se você se percebe, você percebe o período que você tá fértil, é o período que você tem mais prazer. Então, é um período que você já sabe que o que você fizer, você vai ter mais prazer do que nos outros dias. Então, para quem não consegue ter o prazer, você se observa, se tá fértil, chama seu marido, faz nesses dias. Se é uma mulher que tem essa dificuldade, já faz... Ah, mas eu tenho que prevenir. Previne, mas faz esses dias. Porque vai ter uma facilidade maior juntando todas essas dicas. Focando, dando as dicas do que você gosta mais, fazendo de um jeito mais legal, usando a roupa, se perfumando, com tudo. Você não prepara, não vai ter jeito. Eu ia dizer o seguinte, como que é tabu, né? Quando nós estamos gestantes, a gente senta com o companheiro, né? Quando já tá indo mais pro final e fala, olha, nessa posição aqui não dá. Não é? A gente não faz. Aí vamos tentar de tal jeito. Ah, não tá dando, peraí. Então, sem o bebê, você também pode fazer isso, né? Falar, olha, essa posição aqui super deu certo da última vez. Essa outra aqui não tá indo pra lugar nenhum. E no meio mesmo, falar assim, vamos, né, passar para uma outra posição, porque essa daqui já não vai ser. Vamos ficar mais tempo nas legal. preliminares, né? No roça-roça. Pois é. E, gente, tem uma coisa. A preliminar não é também todo mundo que gosta, né? Que tem gente também que é o inverso. Se fica muito tempo na preliminar, acaba à vontade. Então, isso que a Savana falou. É se conhecer, o casal precisa se conhecer. Né? Olha, já deu de preliminar pra mim, vamos, porque se continuar, já vai me dar irritação. Né? Porque tem isso, às vezes, por exemplo, uma pessoa que tá com a cabeça muito assim.
às vezes, para ela voltar pro jogo, não adianta ela ficar esperando o dia perfeito, com a lua perfeita, com a música perfeita, com o perfume perfeito, com o pijama perfeito, com o marido perfeito, chegando na hora perfeita e fazendo a preliminar perfeita, e ele também esperar dela. Não adianta. Então, volta pro jogo com o que dá. Olha, eu topo terça e quinta essa semana, mas vai ser rapidinho, porque a minha cabeça ainda tá ficando muito. E é aquilo que você falou. Aí voltamos pro jogo? Voltamos pro jogo. Voltamos pro jogo, eu tô conseguindo ficar mais focada. Aí, na outra semana, você já muda pra segunda, quarta e sexta pra poder inverter e fazer uma coisa diferente. Isso aí, Elaine, é uma coisa assim que toda vez que eu falo isso no meu Instagram, dá BO. Que é falar assim, programa e combina. Aí sempre tem as que falam assim, ai, mas aí não tem graça, tem que ser natural, tem que deixar. Fia, você não é mais adolescente, a gente tem filhos, a gente tem uma vida, a gente tem rotina. Se for esperar igual o pagode, deixa acontecer, nunca vai acontecer naturalmente, não é? Vai ser muito mais difícil. Vai ser mais difícil, vai ser mais raro. Então você se organiza. Principalmente por causa Coloca disso. na Olha, rotina. todas nós 4 aqui falamos uma coisa importante. Nós falamos de ação, atitude, decisão, comportamento, certo? Tudo na nossa vida que precisa dessas quatro dinâmicas exige constância e programação. Academia também exige esses 4. Fica sem marcar o dia que você vai na academia, vamos ver se você vai. Nossos cultos religiosos, nossas missas, exigem esses 4. Não marca, não, que todo domingo e sexta você vai à missa. Pra você ver se você vai. Ah, não, eu vou o dia que der. Quando você vê, você passou 8 anos sem ir ao culto, 8 anos sem ir à igreja. Vontade. Quando eu tiver vontade. Não é assim? Ah, eu vou à dentista quando me der vontade. Ah, eu vou na gineco quando eu tiver vontade. Nada na vida. Você vai mandar o filho pra escola o dia que ele tiver com vontade. Nada que traz ganho na vida é sem exercício. É justo que muito custe o que muito vale. É justo. Então, se você quer ser essa pessoa que quer... Então, no começo do mês, sorteia. Ou então sorteia de manhã com o marido. Sabe? Cria uma cumbuca, tipo bingo. Aquela brincadeirinha, aquela trend, duas folhinhas. Ah, boa. Entendeu? Ou compra uma caixinha de bingo. Tira lá. Se for par, tem. Se for ímpar, não tem. Se você precisa do susto, então faz pelo menos isso. Mas pelo menos tem que fazer alguma coisa. Eu acho que isso também vem de uma hollywoodificação do sexo. Sim, porque a gente vê o sexo na TV, nos filmes, na novela, e é aquela coisa que a cena entra com a pessoa entrando na cozinha do nada, te colocando em cima da mesa e tal, e de repente acontece, vem beijando, tirando. A gente imagina que vai ser sempre assim. Muitas vezes não é. Na maioria das vezes não é. Exatamente. Isso é uma exceção. De vez em quando é desse jeito. De vez em quando vai Na ser maioria- super duper, né? Mas Na maioria das vezes é bafudo ali, já na cama, deitado, já na... não é. Não é assim. Então a gente, essa é a vida a gente né? faz uma glamorização do sexo que não é a realidade, né? Então tem que... E aí entra gente. o que você chamou da pornografia. Eu ia falar que é Isso exatamente aí. isso, porque se você é uma pessoa, um homem ou uma mulher que está acostumado com o contexto pornográfico, você chega no seu dia a dia, você não tem tesão nisso. Não. Mas eu ainda vou trazer esse assunto Você pra cá, vai, gente. Cenas porque dos isso próximos. Agora, vinhetinha para as nossas indicações. a Elaine já vai separar os seus livros. Tricotando indicações. Ai, obrigada por lembrar o nome. Saquei, já te conheço. Vou fazer igual da vez passada, então, tá? Vou vai lá. mostrar vários e vou explicar um pouquinho mais 2, ok? Então, vamos lá. Casamentologia. Ok. A arte e a ciência de ficar juntos. Porque, gente, ficar junto é decisão, tá? Não é destino. Ai, como é lindo o destino, vocês ficaram juntos. Não, é decisão, ação, comprometimento. Amor seguro, tá? Sobre o que um relacionamento saudável. Esposa-amante, que são técnicas, né? Mais ui pra apimentar, porque às vezes tá indo tudo bem, só tá querendo, assim, temperar, mudar a receita do nhoque, está aqui.
Este aqui é um livro fofíssimo, é uma ficção, você vai dar risada. Ele é um rapaz que o grupo de amigos homens coloca ele para ler romance, para ele salvar, com base no que ele lê no romance, de época, tal, Bridgertons, essas coisas, ele salvar o casamento dele que tá indo trilha abaixo. Então, esse aqui é pra você se divertir e depois deixa lá em cima e conta pro maridão. Lê um pedaço hot pro maridão, gente. Deixa eu ler esse trem, vocês vão ver, vocês vão sair ganhando. E este aqui é um livro que há muito tempo eu já li, que chama Sexo no Cativeiro, o nome é forte mesmo, né? Que é o sexo especificamente do casal casado. E ela vem, a Esther, ela vem falando exatamente sobre muito do que a gente vem falando aqui, sobre isso, da contaminação de Hollywood, de a gente achar que o sexo tem um jeito certo de ser, que só vale se for aquele que adivinhou tudo e tudo mais. Então, quebra tabus, esse aqui eu recomendo super. E todos esses livros a gente encontra onde? Na Companhia dos Livros Livraria, ali na Avenida Weimar Torres. Vão lá visitar a gente. Que a livraria mais linda do Brasil. Fora isso aqui, eu tenho um negócio pra indicar, que a Miriam, eu sei que já viu e sabe como é, as meninas devem usar também, que é uma caixinha, que eu não tinha pra trazer, que é uma caixinha de perguntas e respostas pra gente fazer um pro outro na cama. É muito legal. Que Foi é a muito Elaine legal. que me indicou há um tempo e ele volta sempre pra nossa cama. É muito legal mesmo, vale a pena essa caixinha. E o seu, Savana, sua indicação? Eu já tinha começado, já estava avançando o sinal antes da hora. Né? Mas eu gosto muito do livro Amor e Responsabilidade, do Karol Wojtyla, Papa João Paulo II, né? São João Paulo II, porque ele traz uma reflexão filosófica, né? Eu acho que não é uma questão religiosa, ele traz realmente uma visão antropológica, filosófica do ser humano para a gente entender realmente essa finalidade do sexo, da sexualidade, o quanto isso envolve também a responsabilidade, porque vários problemas que a gente está vendo entre os casais nessa questão da sexualidade tem a ver, então, com o que a gente falou aí, da contaminação dos filmes, da pornografia, que está um problema muito sério, e da falta de conhecimento. Então, o sexo virou aquele violino que é usado para tocar pandeiro, né, para fazer batucada, ao invés de ser usado para a finalidade para a qual ele foi realmente criado. Então, isso acaba trazendo muitos problemas no relacionamento de casais, o histórico das pessoas, né? Esse histórico muitas vezes vai trazendo problemas ali no relacionamento conjugal. Então, eu trouxe essa indicação entendendo que nós entendermos melhor sobre o nosso corpo, o nosso ser e a nossa sexualidade de uma maneira mais integral também vai ajudar bastante o casamento. E tem Casamento Blindado também, que é um livro bacana, onde eles também trazem algumas reflexões. Então, ele é menos denso, né, menos filosófico, então também Casamento Blindado pode ser bacana. E já gostei aqui de umas indicações também, já vou aproveitar. Marila. Eu vou fazer uma típica. Uma música. Já que eu não lembrei da minha, não. Eu queria achar a minha lá, mas não lembrei. Então, eu vou recomendar Cântico dos Cânticos, o livro da Bíblia, que é um livro que fala, né, bastante de relação de casal. Ali tem algumas coisas bem... Até heróicas. Umas questões ali interessantes. Na Bíblia. Na Bíblia. Às vezes, você lê a Bíblia. Você não leu o Cântico. Você não leu. Já pra quebrar esse tabu aí. Então, se você é casado e pensa que, sexo não tem nada muito assim, não. Pode olhar lá. Tem umas coisas bem legais. Legal. A minha indicação, eu ia indicar uma série que eu vou colocar aqui, mas quero ponderar que se você tá mal, não veja. Que eu vi agora, recentemente, Cenas de um Casamento, é o nome da série. Ela é uma série antiga que foi refeita e é pesado no sentido, assim, muito diálogo. É só diálogo do casal, a série inteira, todos os episódios. É muito interessante, é devagar, é drama. Então, se você está mal, talvez não seja o momento, mas é muito interessante na perspectiva de você se colocar como analista ali desse casal e às vezes tentar identificar algumas coisas que você, puxa,
Isso poderia estar acontecendo comigo também, sabe? Então é bacana. E uma mais light, que eu pensei agora, e algo bem prático, até vim caçar o que eu não gravo o nome dela, no TikTok, mas deve estar no Instagram também. Ela se chama Beatriz Rangel. É uma moça, vamos... Então vamos solucionar essa dor no joelho juntas, claro. Meu joelho não aguenta muito. Pode sim sobrecarregar os joelhos de quem não tem um bom condicionamento físico, de quem não tá fortalecida. Então, ela é mais ou menos isso. Não sei se vocês entenderam. Ela ensina a fazer. Com roupinha, tudo normal, tá, gente? Mas ela ensina posições diferentes. Como você aguentar agachar mais tempo. Como... Entendeu? Ela vai te dando. Cara, prática é tão legal você... E nem posso contar muitos exemplos, mas... Sem spoiler. Mas funciona. Então qual que é o nome dela mesmo, tadinha? Beatriz Rangel. Beatriz Rangel, né? Eu acompanho ela e... Beatriz Rangel, isso mesmo. E indico. Aqui tá minha indicação diferente de hoje. Muito legal. A gente foi do filosófico pro prático, pro religioso, prático. Esse é o tricotar. E é um tema que ele exige uma abordagem holística mesmo. Exatamente. Você tem, porque faz parte da vida e a vida vem de todos os lugares, entendeu? E uma coisa que a maioria das mulheres esquece é o seguinte: nós mulheres, nós nos agarramos ao peso, ao nervoso, à irritação, ao cansaço. E isso fecha a nossa porta para o sexo. Os homens, eles usam o sexo também como válvula de escape. Então, quando eles estão extremamente tensos do trabalho, tiveram uma semana difícil, tiveram muita coisa para resolver, o sexo os ajuda a regular o humor. Então, muitas vezes, você atura um marido dentro de casa num estado de nervoso que ele está, porque também não tá tendo ui-ui. É aquela frase, né? A mulher tem que estar bem pra transar. Já o homem transa pra ficar bem. Pra ficar bem. E é isso, é verdade. Exatamente. Muito rapidamente, cada uma... Como que é o nome dessa parte? Na ponta da agulha. Na ponta da agulha, isso. Obrigada. É por isso que eu... Tá vendo? Eu tá não tô vendo? preparada. Eu tenho Peraí, várias o que séries. Na ponta da agulha, o que você resume esse episódio? Cada uma vai fazer um resumo, mas tem que ser coisa pouca, entendeu? Uma dica, uma orientação rápida pra resumir cada uma. Marila, na ponta da agulha, pá. Não espere que a atitude venha só do outro, né? Pense que você também pode ser uma ferramenta de ação para transformar seu casamento na área sexual. Amém. Crie uma estratégia como para qualquer outra coisa da sua vida que você quer. Boa. Vai dar certo daí. Vale muito a pena, então se dedique muito a aumentar a intimidade de vocês. Saia da caixinha, ouse, treine, tente, fale, não fique esperando, não fica com receio, mas o que ele vai achar de mim? Porque às vezes é isso que ele está esperando de você, então tome a iniciativa, é a vida acontecendo, não espera passar, porque depois o casamento vai definhando, acaba e você fala assim, por que eu não fiz nada? Por que eu deixei? Então, tome atitude. Amei a Savana aqui. Eu amo o seu nome. Pode voltar várias vezes, Pode tá? me chamar, a gente aceita. A gente repete convidado, A gente né? Igual repete, repete não tem roupa. problema. Tá tudo É certo. chiquíssimo. Elaine, chique. obrigada. Marila, Eu que agradeço. obrigada. Sempre é delícia estar aqui. Savana, obrigada, tá bom? E pra você também, muito obrigada, porque você tá aqui com a gente sempre. Não esquece de compartilhar, comentar, manda seu depoimento pra gente. Pode abrir, Kate. Nós vamos dar nosso tchau. Até o próximo. Pode tricotar com a gente.